A criança tem alguns hábitos que chamam a atenção. Uma criança com um quarto cheio de brinquedo chega para os pais, em algum momento talvez mais festivo, e pede especificamente um outro brinquedo. Às vezes os pais estão atentos, mas meu filho, você nem sequer brinca com aqueles que você tem. Mas é porque este é mais legal, este é melhor. E este hábito, ele se repete ano a ano, se deixar, se alimentar aquilo que ela fez uma vez, que é a insatisfação e o não saber aproveitar o que tem. Isso também acontece com adultos, porque este hábito, ele alimentado, vai para a fase adulta. E é por isso que nós precisamos chamar a atenção com uma pergunta importante para a igreja. Você que crê no Senhor Jesus, você que entregou sua vida ao Senhor Jesus, você que pela fé então se tornou um filho de Deus para participar do reino de Deus, tem desfrutado daquilo que Cristo conquistou para o povo dele? Aquilo que em Efésios Paulo diz que é toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você tem? Há tantas bênçãos, é como um quarto cheio de brinquedos. Cheio, lotado de brinquedos. Há brinquedos para se brincar sozinho, com os outros, em momentos variados. Há brinquedos de toda espécie. Você tem feito uso das bênçãos que Deus já concedeu à igreja, para que ela se alegre nestas bênçãos? Uma das bênçãos é a oração, pela qual nós temos acesso a Deus, claro que por intermédio do Senhor Jesus. A adoração, pela qual nós podemos achegar a Deus e ter comunhão com Ele, tanto como súditos diante do rei, como filhos diante do pai. Tantos outros benefícios Deus nos concedeu. Um deles é o fazer parte da família de Deus. Este é um benefício. Este é um benefício que em Efésios capítulo 2, Paulo diz que já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O benefício de fazer parte de uma família. Uma família que possui características conhecidas. A família, ela tem laços mais íntimos, a família, ela vive com mais transparência, a família, ela pode se corrigir com mais facilidade, na família as pessoas se edificam, a família é o ambiente em que o amor é melhor amadurecido, a família é o lugar onde muitas bênçãos são derramadas. Você tem desfrutado deste benefício, desta bênção que é ser família, ou parte da família de Deus? Nós vamos para Filipenses capítulo 2, dando sequência à exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje faremos a exposição do versículo de 1 a 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor Deus amado, nós agradecemos porque temos o privilégio de ouvir tua palavra e a certeza de que teu Espírito opera por meio dela, falando poderosamente ao coração do homem para quebrantá-lo, a fim de que este coração venha a viver em Cristo, para Cristo. Opera em nós, fala, Senhor, para que sejamos edificados e assim tua igreja venha a ser abençoada com um moldar segundo o caráter de Cristo. Receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paulo está preso. Essa é uma lembrança importante que todas as vezes que estamos expondo um pedacinho desta carta, nós fazemos, pois intensifica aquilo que ele está dizendo. Ele está preso. Ele não está na praia passeando. Ele não está no shopping comprando. Ele não está em casa dormindo. Ele está preso. Ele está numa cela, num lugar que tem um ambiente ruim, uma comida ruim. Ele está preso. Ele está num lugar que não é de deleite. Mas, ao mesmo tempo, o seu coração está em Cristo. Ele está em um lugar ruim à vista, mas está com o coração de tal modo em Cristo, que ele encontra em Cristo a alegria e a força para continuar, não só vivendo, mas servindo ao Senhor, sem reclamar, somente louvando e glorificando a Deus, e preocupado com a vida da igreja que precisa viver os momentos difíceis com sabedoria para a glória de Deus. No capítulo 1, versículo 4, ele disse que estava alegre em Deus pela vida daqueles irmãos. Ele disse no versículo 3 que dava graças a Deus por tudo. E menciona no versículo 4 que estava alegre, porque ele via na igreja o operar de Deus, o agir de Deus. Ele via na igreja o trabalhar do Senhor, que tirara aquelas pessoas, como ele diz em Colossenses, do império das trevas e transportara para o reino do Filho do seu amor. Agora, trabalhando a necessidade deles viverem a vida cristã de modo digno do Evangelho de Cristo, ele começa no versículo 4 com 4 se. Se isso, se aquilo outro. Em português, não aparecem os 4, mas, conforme foi escrito em grego, nós vamos ver bem distintamente os 4 se. O primeiro se é, se há, pois, alguma... O tradutor optou por exortação em Cristo. Eu vou optar por uma outra tradução, e vocês vão entender melhor a partir de uma leitura de outros textos. Se há, pois, alguma consolação em Cristo. Esses sis que ele está mencionando são a condição necessária para que a igreja viva como um corpo, como uma família, e que então, se portando como uma família, tanto glorifique a Deus como alegre o próprio Paulo, que estava alegre por saber do agir de Deus na vida dela. E a primeira condição é se há alguma consolação em Cristo. Se há consolação em Cristo no meio de vocês, então alegrem meu coração com a comunhão verdadeira. Esta consolação em Cristo era esperada desde tempos. Lá no Salmo de número 94,
o salmista fala sobre Deus ser o seu consolo. Salmo 94, versículo 18 e 19. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Diante de uma vida, de um mundo marcado pelo pecado, o salmista, nas suas aflições, louva ao Senhor, agradece ao Senhor e se consola no Senhor por ver que Deus está ali ao seu lado, ajudando, fortalecendo diante das dificuldades. Não deveríamos pensar que as dificuldades dos salmistas, principalmente o salmista Davi, que conta suas aflições, são apenas questões particulares, porque os problemas que aparecem na vida dos salmistas decorrem de um mundo em pecado. Os problemas que acontecem na sua vida decorrem de um mundo em pecado. E isso não diz apenas que Deus pode me ajudar particularmente, diz a necessidade de um Salvador, porque o problema do mundo não é apenas um problema subjetivo, um problema localizado, um problema por causa de algum erro particular. O problema do mundo se chama pecado. Eles sofrem as consequências do pecado e ele se consola no Deus Redentor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem agido. Isso tem consolado meu coração. Israel espera no consolo do Senhor. Em Isaías 66, versículo de número 10 e 11, Deus fala, consolando Israel acerca do futuro. Regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos os que a amais, exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Deus, em dias futuros, relacionado ao profeta Isaías, viria a trazer a consolação de Jerusalém. O fim de sua aflição, que decorre do pecado presente, tanto dentro de Jerusalém quanto fora de Jerusalém. E Deus um dia consolaria de toda essa angústia, de toda essa dor que decorre de um mundo em pecado, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, um mundo que geme angústias até agora. E Deus promete consolação. Em Jeremias, capítulo de número 31, no versículo 9, Deus também promete consolo, dizendo, virão com choro e com súplicas os levarei. Na verdade, a palavra que foi traduzida por súplica é a mesma palavra que nós encontramos em Filipenses, que estamos traduzindo por consolação. Então, podemos traduzir o texto assim, virão com choro e com consolações os levarei. Deus, que estava anunciando pelo profeta a queda de Jerusalém por causa de todos os pecados, anuncia os dias de salvação. O dia em que Deus consolaria o povo de todas as angústias que o pecado traz à alma daqueles que esperam em Deus, que preferem Deus, que não amam o mundo nem as coisas que nele há. Em Lucas, capítulo de número 2, versículo 25, nós encontramos um personagem, Simeão, que, sendo um homem de Deus, também esperava a consolação do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Observe que começa a ficar mais claro agora que a consolação não diz respeito apenas em livrar o homem de um problema local, não diz respeito apenas a um mal-entendido da vida, diz respeito a algo muito maior, o pecado e todo o seu peso, aquilo que Jesus disse que, olha, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque estes sim são leves.
Porque o do pecado é muito pesado. O fardo do pecado é muito pesado. Então aqueles que estavam sentindo o peso do fardo do pecado, como na história O Peregrino, em que ele carrega uma mochila que é o fardo do pecado, que é pesado, que atrapalha a caminhada, que torna difícil a vida. Este fardo é pesado. E por causa disto, aqueles que criam em Deus esperavam o dia em que o fardo seria tirado das costas. A consolação em Cristo não é apenas o consolo de um momento da vida, é o consolo do próprio pecado, que é um peso sobre a vida daqueles que são pecadores e que então, percebendo isso, pela graça de Deus, almejam que Deus os livre do fardo do pecado. Em Atos, capítulo de número 15, versículo 31, a igreja é consolada. Atos, capítulo de número 15, versículo 31. Quando a leram, ou seja, quando leram a epístola, que o versículo 30 nos diz, sobremaneira se alegraram pelo conforto, consolo recebido. A palavra de Deus consolou aquelas pessoas. E essa palavra era a palavra de que o evangelho de Cristo era suficiente. A palavra de que a salvação em Cristo era pela graça. Exatamente o resultado do concílio, o primeiro concílio que ocorreu lá em Jerusalém e que aparece em Atos capítulo 15. A igreja recebe um consolo. Cristo é a nossa redenção e só Ele, basta Cristo. A igreja é consolada porque o fardo dela verdadeiramente havia sido tirado, porque Cristo bastava para ela. Romanos 15, Paulo fala que a Escritura consola a igreja, que Deus a consola pela Escritura. Em 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 7, 10 vezes, Deus fala sobre a consolação. Ele consola a igreja, consola os apóstolos em Cristo Jesus, o consolo tão almejado. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, no nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O consolo. Esse consolo foi esperado desde que a queda aconteceu. O fardo vem sendo carregado nas costas dos homens desde que a queda aconteceu. E por isso, aqueles que criam em Deus esperavam o consolo. Por isso Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo do pecado é pesado. Paulo agora está lembrando desta esperança que se concretizou em Cristo e colocando uma condição: se há alguma consolação em Cristo, há algum consolo em Cristo no meio de vocês, então complete a minha alegria, ele vai falar. Mas ele dá uma segunda condição. Se há alguma, aí ele diz aqui, consolação de amor. Nós vamos trocar por encorajamento, porque também é a possibilidade de se traduzir assim. Se há algum encorajamento de amor. Se há algum encorajamento ou mesmo conforto que vem do amor. A origem é o amor.
Isso há no meio de vocês? Há no meio de vocês a consolação em Cristo. E há também no meio de vocês o encorajamento que provém do amor. O encorajamento que vem do amor, que Paulo, em 1 Coríntios 13, descreve daquele amor verdadeiro, não de um sentimento qualquer que está em moda neste mundo pagão. Não, um amor verdadeiro, aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, ou melhor, aquele amor de João capítulo 13, versículo 34 e 35, quando Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Paulo também está colocando uma condição. Se há entre vocês aquele encorajamento, aquele conforto que provém do amor, então completai a minha alegria. Lembre-se que em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47, esse encorajamento proveniente do amor está muito claro. O texto diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É a igreja que se desenvolve a partir de Pentecostes. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí ele diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe a semelhança com o que nós ainda veremos no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não pense em si mesmo apenas. Não seja egoísta, não viva para si mesmo, mas pense nos outros. Ele diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes, todo mundo, todos juntos, no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, todos juntos, com alegria e singeleza de coração. Havia o encorajamento proveniente do amor. O amor encorajava os cristãos a serem firmes e fiéis, a perseverarem em Cristo Jesus. Há isso no meio de vocês? Se há alguma comunhão do Espírito, assim como o encorajamento que provém do amor, também a comunhão que provém do Espírito de Deus. Se há esta comunhão que provém do Espírito de Deus, que nos remete outra vez a Atos capítulo 2, porque aquilo que nós encontramos no versículo 42 a 47, claramente decorre do agir do Espírito Santo na vida da igreja. Pedro prega cheio do Espírito Santo, e por causa disto, também como um resultado do agir do Espírito Santo, o coração das pessoas que ouviam a palavra estava ali quebrantado. E eles estavam de tal forma quebrantados que, ao ouvir a palavra, eles respondem aos apóstolos pedindo uma direção. O que nós vamos fazer? Nós reconhecemos nossos pecados, nós reconhecemos, nós matamos Jesus. Eles se viram como assassinos do Filho de Deus. Como disse Pedro no final de sua pregação: vós os crucificaste. E o Espírito de Deus os convenceu. A vida da igreja decorre do agir deste Espírito. Por isso, há alguma comunhão que provenha do Espírito no meio de vocês?
então completai a minha alegria. E por fim, o quarto se. Se há entranhados afetos e misericórdias. A ideia é se há algum sentimento verdadeiro, alguma relação verdadeira. Porque se fosse traduzir ao pé da letra, ficaria bem complicado. Se há alguma entranha e misericórdia entre vocês. A ideia da entranha é porque quando nós sentimos alguma coisa, no nosso ventre há uma mudança de sensação. Se um jovem está apaixonado, ele sente uma série de mudanças, inclusive um próprio medo de certos momentos. Se há um amor de pais e filhos, num relacionamento entre amigos, há uma mudança, se há uma sensação desfrutada. Então, por isso, o uso do termo ventre ou entranha para expressar a ideia de afeto, de algum sentimento entre pessoas. Ele diz, se há esse tipo de sentimento, há alguma coisa entre vocês? Não há nada? Vocês estão simplesmente apáticos? Ou há alguma coisa, há algum sentimento, há alguma misericórdia entre vocês? 4 coisas. Se há consolação em Cristo, aquela consolação que desde o início se espera, ou se esperava. Se há encorajamento proveniente do amor. Se há comunhão proveniente do Espírito. E se há algum afeto e misericórdia entre vocês. Versículo 2. Completai a minha alegria. Mas completai a minha alegria? Por que completai a minha alegria, diz Paulo? Inclusive um imperativo. Aqui é uma ordem. Se há marcas de um verdadeiro cristianismo, marcas do agir de Cristo por meio do Espírito Santo e da palavra no meio deles, então ele ordena, completai a minha alegria. Aí a gente volta para o versículo 4 que nós mencionamos. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Ele estava alegre pelo saber da obra de Deus na vida deles. Ele menciona no versículo de 3 a 7. Ele lembra da cooperação deles, de tudo que Deus estava fazendo no meio deles, de que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Versículo 6. Ele está alegre por ver o que Deus começou a fazer. Aqui ele pede, complete essa alegria. Eu estou alegre por ver o que Deus está fazendo na sua vida. Mas complete a minha alegria vivendo como uma igreja de verdade. Como uma igreja que tem aquilo que Deus quer. Relacionamentos santos e agradáveis a Deus. Que provém dele e vai para ele. Complete a minha alegria. Há em nosso meio alguma consolação em Cristo. Há essa consolação que Paulo diz que deveria haver entre eles. Há em nosso meio algum encorajamento que provém do amor de Deus, o amor verdadeiro. Há em nosso meio alguma comunhão que provém do Espírito do Senhor. Há em nosso meio algum tipo de afeto, de sentimento real e misericórdias? Há. Esta pergunta também deve ser feita a nós, pois se há, então há algo a ser feito. Se Deus já operou no meio da igreja, se algo já aconteceu na sua vida, algo também tem que ser feito. Se não há, então lamento. É necessário que Cristo Jesus seja o Senhor e Salvador da tua vida. Se não há nenhuma consolação em Cristo, nenhum encorajamento de amor, nenhuma comunhão do Espírito, e não há nem afetos nem misericórdia, então é porque Cristo não é o Senhor da sua vida. Por isso,
as condições. Se há algo para você fazer. Mas se não há, é primeiro preciso que você conheça Cristo. Pergunto, há? Há alguma dessas coisas em nosso meio, em sua vida? Se há, se sua certeza de que sim, já conheço a Cristo, Ele transformou a minha vida, eu era um homem odioso, rancoroso, invejoso, maledicente, egoísta, e tudo aquilo que o pecado fez com o ser humano, tudo aquilo que está presente no coração do homem, que é pecador, corrupto mais do que todas as coisas, como disse o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9. Se Cristo já transformou a sua vida e está tratando você neste processo de santificação, se Deus operou na tua vida com tamanho poder, que te arrancou das garras do pecado, te tirou das garras do diabo, e então colocou você num reino onde Ele reina, onde Ele é Senhor, onde mais ninguém governa, então há algo para ser feito, há uma implicação. Deus tirou o ódio e colocou amor. Deus tirou a inveja e colocou o prazer em ver o outro se dar bem. Deus tirou o egoísmo e colocou a alegria de servir. Deus tirou todo aquele antropocentrismo, o desejo de que tudo gira em torno de mim mesmo, e me fez viver em torno dele, servindo e abençoando. Se isso é verdade, então complete a alegria daqueles que anunciam as boas novas. Mas como eles alegrariam? Vai aparecer a partir do versículo 2, dizendo: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui aparecem 3 faça. Depois no versículo 3 e 4 vão aparecer 3 não faça. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O ponto de Paulo é: penseis a mesma coisa. Completem a minha alegria de tal modo que pensem as mesmas coisas. Sejam unidos de pensamento. É interessante que em Filipenses o pensamento, o modo de pensar é importante, podemos entender assim, pelo número de ocorrências. De todas as 26 vezes em que a palavra aparece no Novo Testamento, esse pensamento, 10 estão em Filipenses. Todo o Novo Testamento tem 26. 10 estão só aqui. Em Filipenses aparece 10 vezes Paulo dizendo: pense a mesma coisa, pense a mesma coisa, pense a mesma coisa. No capítulo 4, versículo 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E outras mais vezes aparecerá aqui: pensem a mesma coisa. Paulo quer que aquela igreja tenha uma unidade de pensamento. O mesmo modo de pensar em Cristo e para Cristo. Ele não estava dizendo que as pessoas daquela igreja tenham o mesmo gosto pela comida. Todos gostavam de comer pizza. Ele não estava dizendo que todo mundo gostava do mesmo hobby, do mesmo lazer. Todos gostavam de ir ao cinema. Ele não estava dizendo que todos eles gostavam de vestir a mesma cor. Todo mundo gostava de azul. Todos deveriam ter o mesmo modo de pensar. Pensar em Cristo. Pensar segundo Cristo. Um pensar para Ele, um pensar nele. Porque se todos têm um pensamento em Cristo, então ninguém está pensando em si mesmo.
Se todos estão pensando na glória de Cristo, ninguém está pensando na sua própria glória. Se todos estão pensando em viver para Cristo, ninguém está pensando em viver para si mesmo. Se todos estão pensando em agir como Cristo, ninguém está pensando em agir conforme a própria vontade do coração. Todos deveriam pensar da mesma forma, pensar em Cristo, segundo Cristo e para Cristo. Era isto que Paulo queria, uma unidade de pensamento. Que vale para todas as gerações. Porque não é uma questão de gosto, de hábitos culturais de uma geração a outra geração, de uma região para outra região, mas um pensar em Cristo e para Cristo, que vai muito além de qualquer cultura e permanece para sempre, porque a vontade do Senhor permanece para sempre. Complete a minha alegria de modo que pensem a mesma coisa. Tenham uma unidade de pensamento. E então, dentro desse propósito de pensar a mesma coisa, vem o que nós mencionamos: 3 positivos e 3 negativos. Pensem a mesma coisa, ele diz, tendo o mesmo amor. O mesmo amor, o amor seja o mesmo, que vai e que volta. É tão bom amar e ser amado, com amor sincero, honesto, transparente. É tão bom você chegar e tratar uma pessoa de um jeito e saber que aquela pessoa vai te tratar da mesma forma. É tão bom que a sinceridade seja mútua, que a verdade seja mútua, que o tratamento seja mútuo e que tudo isso seja adornado, permeado, conduzido pelo amor. Tenhais o mesmo amor, não outro amor. O mesmo amor que é o amor que nós mencionamos em João 13, 34 e 35. Porque foi esse o amor que Cristo deu à igreja. Lembre-se que Cristo não só tirou o nosso fardo, mas inaugurou uma nova etapa em que um amor jamais conhecido, a partir daquele momento, poderia ser não só visto, mas experimentado o amor dele. Antes de Cristo, o homem conhecia 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Cristo chega, Cristo dá mais um: amarás uns aos outros como eu vos amei. 2 mandamentos recebem um terceiro. 3 mandamentos. E é este amor que ele quer que a igreja tenha. Pense a mesma coisa, tenha unidade de pensamento, tendo o mesmo amor. Tendo o mesmo amor, vocês manterão uma unidade também de pensamento. Hajam por amor e com amor, que a unidade de pensamento será preservada. Mais à frente, a Escritura nos diz que o amor, ele cobre multidões de pecados. O perdão. Em Paulo, o amor é paciente, é benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em João, primeira epístola de João, o amor, ele diz que provém de Deus e deve ser vivido de fato e de verdade. Um amor que ele é de tal modo puro, real, palpável, que é impossível não percebê-lo quando ele está presente. Pense a mesma coisa, tendo o mesmo amor. O amor vai ajudar a pensar, porque vão pensar por amor. Inclusive lembrando que foi esse amor que Cristo nos deu na cruz. O que levou Cristo à cruz do Calvário foi o seu amor ao Pai, sua obediência decorrente disso. E também o seu amor para conosco, e então o seu sacrifício por nós. O amor o manteve firme. De tal forma que Deus prova o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor. Ele fala de Cristo na cruz do Calvário como uma expressão perfeita e plena do amor.
Ali Deus manifestou o seu amor. Jesus disse que aquele que me ama obedece, cumpre os mandamentos. E a gente encontra Jesus no Getsêmani dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E a gente então entende que, pelas próprias palavras dele, a obediência dele era uma expressão do amor dele ao Pai. E não deixar de fazer a obra para a qual ele fora enviado, por amor ao Pai, bem como por amor àqueles que lhe foram entregues. O amor que conduz a uma negação de si mesmo, como ele se negou para fazer a vontade do Senhor. Este amor nos ajuda a pensar a mesma coisa, porque faz com que nós deixemos de lado os nossos interesses para buscar os interesses que são comuns, porque são os interesses do Senhor para o seu povo, os mesmos interesses. Tenham o mesmo amor, assim vocês vão pensar do mesmo jeito. Tenham o mesmo amor, que assim vocês vão conseguir manter uma unidade de pensamento. Porque, inclusive, como nós já mencionamos, há diferenças de gosto, de modo de ser. Um quer a parede branca, outro quer verde, outro quer azul. Há pensamentos diferentes, um quer para aqui, outro para ali, para acolá. Todavia, o amor de Deus, ele mantém as pessoas unidas, porque este amor é o resultado de uma nova vida. Uma nova vida em que Jesus disse que aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A negação de si mesmo. E essa entrega por amor. Mas ele também diz, tendo o mesmo espírito, unidade de espírito, ou unidade de alma, sejais unidos de alma. Sejais unidos de alma. Vocês tenham não só o mesmo amor, mas sejais unidos em alma. Ou seja, a coisa mais íntima e indivisível. A alma não se divide. Que a alma de vocês esteja unida. Lembram o servo de Deus Davi e o Jonatas? Eles estavam unidos de alma. Eles tinham de tal forma um relacionamento real de amizade, um relacionamento profundo de amizade, que a Escritura diz que a alma de um se uniu à outra. Eles estavam prontos para cuidar um do outro. Eles estavam prontos para ajudar, lutar. De tal forma, inclusive, que o Jonatas, tantas vezes, terminou colocando sua cabeça a prêmio para proteger o Davi. Unidos de alma. Uma unidade real, profunda, indivisível, que leva a pessoa a estar pronta para se dar, pronta para lutar, pronta para batalhar pelo outro, como batalharam pessoas do passado que viveram desta forma, como nós mencionamos Davi e Jonatas. Unidos de alma. Ou seja, não é nada superficial. O que Paulo queria não era uma igreja de relacionamentos superficiais, fingidos, relacionamentos temporários, momentâneos, relacionamentos de culto, mas relacionamentos reais, verdadeiros, puros, limpos em Cristo, transparentes e sinceros, que são movidos pelo amor de Deus e são de tal forma profundos que são unidos de alma. Relacionamentos verdadeiros e profundos. Mesmo amor, mesma alma, essa unidade. E pensando a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento. Foi traduzido sentimento pensando em provavelmente tornar mais rico o texto em sua escrita, mas é a mesma palavra pensamento. A mesma palavra que foi usado, que penseis a mesma coisa, ele repete. Que vocês tenham o mesmo pensamento. Ele realmente quer que eles tenham uma unidade aqui. É o oposto do que nós encontramos entre alguns personagens que até estavam fazendo a obra do Senhor,
mas não em amor, nem em unidade de alma e nem com o mesmo pensamento. Capítulo 1, versículo de número 14 em diante. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, pessoas estavam sabendo do sofrimento, do preço que Paulo estava pagando pelo Evangelho, e tinham pessoas sendo estimuladas a fazer a obra, a evangelizar, tendo em vista o que Paulo estava passando, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quem estava com medo de ser preso, de ser morto, quando viu Paulo firme e pagando o preço, então passou a ter coragem. Eu também vou fazer a obra. Todavia, versículo 15 diz assim: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Por incrível que pareça, mesmo falando de Jesus, mesmo falando do Evangelho, mesmo anunciando as boas novas, alguns estavam fazendo isto por inveja e discórdia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, os que faziam de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, ou seja, aqueles que faziam por inveja e discórdia, contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Paulo está dizendo, irmãos, não pode ser assim. Se vocês já conheceram a Cristo, se Deus já transformou a vida de vocês, como poderiam viver um evangelho de discórdia, de inveja, de porfias, insincero? Como? Se Deus mudou a vida de vocês e tirou vocês das garras do diabo, Ele que é o pai da discórdia, da mentira, de todos os pecados, Ele que está sempre fomentando estas coisas, Ele que está sempre destruindo, Ele que tentou a Eva, Ele que tentou Jesus, e Ele que cria um monte de confusões, Ele a quem nós pertencíamos no passado, quando ainda éramos filhos da ira. Ele é quem faz estas coisas. Não pode ser assim. Foi dali que Deus tirou você. Então vocês não podem estar fazendo isso. Me alegrem. Completem essa alegria, mostrando o que realmente vocês se converteram. Mostrando que realmente Deus transformou a vida de vocês. Que vocês não são apenas membros de igreja. Que vocês não são apenas mais uns no meio dos cristãos. Que vocês não são apenas pessoas adébitas ao cristianismo. Que vocês não são apenas religiosos. Que vocês não são apenas amigos do evangelho. Que vocês são verdadeiros cristãos. Que Deus operou em vocês a consolação em Cristo, tirando o jugo do pecado. Que Deus tem em vocês encorajamento que provém de um amor verdadeiro. Que Deus tem em vocês uma comunhão que provém do Espírito Santo. E que há entre vocês afetos e misericórdias reais. De modo que possamos ver em vocês o mesmo pensamento. Em amor, numa unidade de alma, no pensar a mesma coisa. E não, como ele diz no versículo 3, não agindo por competição. Esse partidarismo é a ideia de agir por competição ou ambição pessoal. Que, veja, era aquilo que estava acontecendo entre os que agiam por inveja e porfia, por discórdia, e sinceramente, era uma competição. Cada um querendo ser melhor que o outro. É como se estivéssemos competindo para ver quem dá o relatório mais bonito. Aquele que faz mais coisas. Aquele que aparece mais. Aquele que mostra mais serviço. E apesar de um monte de resultados, Paulo diz assim, isso não vale para Cristo. Cristo nunca quis isso. O propósito da vida da igreja não é viver por ambição pessoal, mas viver numa unidade em Cristo Jesus. Aí nós temos
pecado muito nisso em nossa geração, nessa guerra denominacional que se está vivendo, até mesmo dentro das denominações, nesta guerra por status, essa guerra por relatório, nesta guerra para que cada um apareça mais que o outro. Paulo diz assim: não é isso o evangelho. Não é isso. Não é isso que Deus quer de você. Não deveriam agir por competição. Não deveriam agir por ambição pessoal. Isso destrói a unidade. Isso destrói a comunhão dos santos. Isso destrói a vida da igreja. Porque cada um vive para si mesmo e ainda se gaba de estar vivendo para Cristo. Não, não é assim. Não hajam por competição. Não hajam por ambição. Também não hajam por vanglória, mas por humildade. Que ninguém se orgulhe, eu fiz isso, eu faço aquilo. Que ninguém se orgulhe de si mesmo, até porque tudo provém de Deus. Tudo provém dele. No capítulo 2, versículo 13, desta mesma carta, Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo sua boa vontade. Tudo vem dele. Como alguém que recebe tudo do outro tem a cara de pau de se vangloriar em si mesmo? Como alguém que recebe tudo de Deus tem a cara de pau de achar algum motivo para orgulhar-se de si mesmo? Como eles não façam isso? Não é só burrice. É falta de conhecimento do Evangelho. Não façam por vanglória, mas por humildade. Até porque vocês sabem que não tem nada de bom em vocês. Jesus, quando o jovem rico se dirigiu a ele, disse: bom mestre. E o saudou como provavelmente fazia com os outros rabinos, sempre os elogiando, sempre os engrandecendo. Naquele tratamento político muito comum na política em geral no nosso país. Ele fazia isso. Jesus corta aquela polidez dele. Bom? Quem é que é bom aqui? Tem alguém bom por aqui? Me diga quem é que é bom aqui. Oh, meu filho, bom só Deus. Só Deus é bom. Você está vendo mais alguém bom aqui? Cristo, que se esvaziou, como veremos posteriormente na sequência do texto, a partir do versículo 5. Ele que se esvaziou de si mesmo, não usurpou a glória de Deus, não atribuiu a si bondade alguma, sendo ele bom. Bom só Deus. Bom só Deus. Então, não poderíamos esperar outra atitude de alguém que não tem mesmo nada de especial para dar a Deus. Nada que não venha dele mesmo. Não poderíamos esperar outra atitude senão a humildade. O simples reconhecer: Deus, obrigado, pois tudo que tenho vem de ti. E se lhe dou, porque o Senhor me dá primeiro. Então, não agindo por vanglória, mas por humildade. E não considerando, ou não olhando somente para si. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Ou seja, não pense só em si. Fica só olhando para si. Eu gosto, eu quero, eu isso, eu aquilo outro. As crianças fazem muito isso. Recentemente, 2 crianças estavam lá em cima brigando por um pirulito. Elas sabem quem foram. É meu, é meu, é meu. E naquela briga que a gente precisou intervir, elas estavam brigando por um pirulito. Um pirulito de coração que estava junto de outros pirulitos que não eram de coração, mas também eram pirulitos. Pirulitos que talvez a aparência fosse mais simples. Mas eram todos pirulitos. Deveriam haver uns 4 ao todo. E eram só 2 crianças. Mas o egoísmo é tão grande. Mas o pecado do egoísmo é tão profundo no coração do pecador. Tão arraigado. Que cega profundamente. E elas não conseguiam ver que haviam 4 pirulitos. Portanto, sobraria. Que não precisariam brigar por um único pirulito, tendo em vista apenas a sua singularidade, a sua aparência diferente.
Não tenha cada um em vista o que é seu. Não pense em si. Não fique olhando para si. Eu quero, eu isso, meus planos, meus sonhos, meu desejo, minhas compras, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Mas olhe para o outro. Pense no outro. Cuide do outro. Foi isso que aconteceu. Volto a mencionar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ele diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam vivendo uma unidade real, porque eles estavam pensando coletivamente. Paulo está advertindo os filipenses: não pense cada um em si mesmo. Pense também no outro. É assim que vocês vão ter unidade no pensar também. 3 atitudes: tendo o mesmo amor, unidade de espírito, unidade de pensamento. Não agindo por competição ou ambição pessoal. Não agindo por vanglória, mas por humildade. E não olhando para si mesmo, olhando apenas para si, considerando apenas o que é seu, mas olhando também para o outro. Estas coisas trariam à igreja uma unidade de pensar. Isso alegraria o coração de Paulo. Aí volto à questão. Paulo está preso. Talvez Paulo pudesse naquele momento estar se preocupando. Eu preciso sair dessa cadeia. Que cadeia suja. Que cadeia desagradável. Eu não fiz nada para merecer isso. Que ambiente ruim. Que comida ruim. E assim, ele poderia estar murmurando e reclamando de um monte de coisas reais que ele estava vivendo. Mas ele está dizendo: irmãos, me alegrem, complete a minha alegria. Vivendo em uma unidade de pensamento, em Cristo e para Cristo. Na sua própria exortação, ele está dando o exemplo. Porque em vez de estar pensando em si mesmo, ele está pensando no bem-estar da igreja. Em vez de estar pensando na sua situação real e ruim, ele está pensando em como a igreja deveria viver para a glória de Deus. E sabendo que ela não estava vivendo nada daquilo que ele estava. Ela tinha muito mais tranquilidade para vivenciar tudo aquilo que ele exorta. E você? Já tem o conhecimento de Cristo? Realmente já conhece Cristo? Então, se esforce para ter uma unidade de pensamento, o mesmo pensar com a igreja. Se esforce um pouco mais. Não se esforce apenas vindo para a igreja. Quantos vêm e vão? Quantos vêm, assistem e vão embora? Quantos aqui não conhecem nem o nome do outro? Quantos vivem a pensar apenas nos seus planos? Quantos não já projetaram a vida toda, estão pensando até na aposentadoria? Quantos não estão vivendo o seu mundinho e nem sabem o que a igreja está passando? As lutas, as dificuldades de cada irmão, nem sabe as necessidades, nem os projetos, os planos, os sonhos da igreja para glorificar a Deus nesta cidade, em Vacaria. Mas por que não sabem se fazem parte da mesma igreja? Por que não sabem se vivem no mesmo ambiente? Porque é preciso viver uma unidade de pensamento e não apenas no mesmo lugar a cada domingo. A conversão nos traz uma vida nova. A conversão não nos coloca apenas num lugar novo. A conversão nos traz uma vida nova. A conversão nos traz uma vida nova coletiva e não apenas uma vida nova individual, em que você troca de livro, troca de roupa, troca de ambiente, mas você também troca o seu modo de tratar os outros, principalmente os que estão em Cristo Jesus. E tudo isso serviria de testemunho do Evangelho. Aqueles que queriam pregar motivados pelo amor, motivados pelo desejo de realmente ver Cristo ser conhecido, eles dariam na sua própria vida o testemunho. Paulo viu
a discórdia, a inveja, a porfia, mas viu naqueles que estavam sendo sinceros o testemunho de uma verdadeira conversão. Então, vivamos como quem conhece Cristo e não como alguém que nunca o conheceu. Vivamos como quem está em Cristo e não como alguém que parece nunca ter encontrado o Senhor. Porque a nova vida em Cristo gera também uma nova forma de viver como povo. E então, há algo para nos alegrar o coração? Então, que se viva. E se viva começando de hoje. Hoje mesmo. Comece a mudar o seu modo de agir em relação aos outros. Hoje mesmo. Comece a se esforçar para ter uma unidade de pensamento. Hoje mesmo. Se esforce para tirar de você toda competição, vanglória e egoísmo. Hoje mesmo. Comece a se dedicar para que este povo, povo de Deus, venha a ser abençoado por meio de uma nova vida de cada um. Ainda hoje.